falar, tudo sabe sobre mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Graça e paz da parte do Senhor Jesus para você que está aí nos acompanhando através das mídias sociais da nossa igreja. Que o Senhor Jesus possa estar te abençoando, né, nesse tempo aqui. Eu quero começar a nossa reflexão fazendo uma pergunta para você. Aquilo que você faz determina o que você é, ou o que você é determina aquilo que você faz? Vou repetir. Aquilo que você faz determina o que você é, ou o que você é determina o que você faz? Olha, essa é uma pergunta talvez intrigante, essa talvez seja uma pergunta capciosa, essa talvez seja uma pergunta que possa parecer para você até uma espécie de pegadinha. Mas a maioria das pessoas, quando ouve essa pergunta, a tendência natural é responder que aquilo que eu faço determina aquilo que eu sou. Mas eu quero te desafiar a você pensar um pouco diferente e mudar essa trajetória natural, que talvez é a maior tendência de se responder. E eu gostaria que você pensasse hoje nessa reflexão, que aquilo que você é deve determinar aquilo que você faz. Uma pergunta muito semelhante, dentro do contexto, inclusive espiritual, cristão, eu sou pecador porque eu peco, ou eu peco porque sou pecador? Agora nós estamos dando nome aqui aos bois, né, como a gente costuma falar, e é uma pergunta da mesma maneira. Eu sou pecador porque eu peco, ou eu peco porque sou pecador? Mais uma vez, é porque nós somos
que nós agimos. E a Bíblia nos ensina que nós somos pecadores e por isso que nós pecamos. Essa reflexão, ela nasceu no momento, ano passado, quando estava em lançamento o filme Mais Que Vencedores. Eu pude assistir esse filme no cinema, assim, no seu lançamento. E esse filme, ele faz uma reflexão em determinadas cenas no livro de Efésios 1 e 2. Depois de assistir o filme, ele me impactou muito. Eu comecei a ler Efésios 1 e 2. Eu li, reli. Comecei, a marcar aquelas coisas que eram importantes, inclusive que eu vi ali naquele filme. E eu comecei a fazer uma reflexão, então, a respeito da identidade bíblica que nós temos para as nossas vidas. Uma identidade que serve para que nós determinemos aquilo que nós somos. Veja, a minha proposta aqui, através desse tema de uma identidade bíblica, naquela pergunta, você passar a fazer, você passar a refletir que você não deve achar que você é baseado naquilo que você tem feito, mas você deve achar que você é baseado naquilo que realmente você é e refletir sobre as consequências disso que você é. Eu quero então te convidar para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Bom, identidade, quando você ouve essa palavra, talvez você vai lembrar da sua identidade, que tem muito a ver, inclusive. O objetivo de uma identidade é conferir as características de alguém. Note que na sua identidade ela vai ter ali o seu nome completo, a sua filiação, a sua foto, um número de registro que é só seu e inúmeras outras informações que servem para verificar a autenticidade da sua pessoa. Não é diferente quando nós pensamos, então, numa identidade bíblica ou numa identidade cristã. Trata-se de um conjunto de características que são conferidas a alguém, a uma pessoa, e, em algum momento, essa identidade ela pode ser comprovada, ela pode ser verificada a sua autenticidade. A Bíblia nos ensina algumas coisas a respeito daquilo que nós somos. E eu quero, primeiramente, falar aqui algumas coisas que nós somos, de uma maneira generalizada. Ou seja, todo homem é, independente da sua cultura, independente do seu país, todo homem é. E a primeira coisa está lá em Salmos 51, o versículo 3 até o versículo 6, mas especificamente o versículo 5, ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. É muito comum, às vezes, a gente pensar na pureza das crianças, que não tem maldade, mas o salmista aqui ele está nos demonstrando que mesmo no seu nascimento ele já era pecador. Ora, e se a gente fosse olhar assim, o que ele já teria feito no seu nascimento? Talvez ele teria chutado a barriga da sua mãe, por isso ele é pecador. Talvez ele teria, de alguma forma, achado que não haveria vida depois que ele nascesse. Não sei. A questão é que, de fato, o que o salmista está tentando demonstrar aqui é mesmo no ventre da sua mãe, ele já tendo vida, ele já se considerava um pecador. Isso me inclui, isso inclui também a você. Então, essa é uma característica comum a todo homem, a todo ser humano, pecador. Uma outra característica também comum a todo ser humano. E nós vamos conferir isso lá em Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você é criação de Deus. Você é imagem de Deus. E aí, da mesma forma que todo homem tem na sua identidade essa característica de pecador, ele também tem na sua identidade a característica de ser criado por Deus, criação de Deus, imagem de Deus. O Salmo 139, versículo 14, ele nos dá
algumas outras detalhes a respeito, né, dessa criação de Deus. Salmo 139, versículo 14 diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O salmista aqui, ele está dizendo, está agradecendo a Deus, está dando graças a Deus pelo modo assombroso e maravilhoso pelo qual ele foi criado. O destaque aqui é que somos sim criação de Deus, somos sim imagem de Deus, mas entre toda a criatura nós temos um destaque especial. Nós temos um destaque, e eu gosto até de usar esse termo, é como se nós fôssemos a versão de toda a criação, a versão mais top de linha, a versão mais maravilhosa, a versão mais assombrosa. No Salmo 139 também, versículo 1 a 4, o salmista diz: Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece todas. Sabe qual é a sua característica aqui? Você é conhecido de Deus. Você é pecador. Você é criação de Deus, você é imagem de Deus, você é feito de uma maneira maravilhosa e você também é conhecido de Deus. Em 1 João 4:10, nós temos aqui um relato maravilhoso, dizendo: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você também é amado de Deus. Note, todas essas características que eu citei até aqui: pecador, criação de Deus, imagem de Deus, maravilhoso de Deus, conhecido de Deus, amado de Deus, todas essas características fazem parte da sua identidade como ser humano, assim a Bíblia nos diz. Essas características não pertencem exclusivamente àqueles que confessam a fé cristã, ou frequentam uma igreja, ou têm um credo. Não, essas características são comuns a todo homem. Ok? No entanto, como eu estava me referindo a Efésios 1, e é o texto, na verdade, base da nossa reflexão aqui hoje, Efésios 1 traz uma série de características pelas quais nós podemos acrescentar a nossa identidade cristã, a nossa identidade bíblica, com um detalhe. Se até aqui era comum a todo ser humano, Efésios 1 nos apresenta uma série de características que não é comum a todo ser humano. É comum àqueles que estão em Cristo. Efésios 1, dos versículos 1 em diante, nós vamos listando aqui agora, e se você tiver a sua Bíblia, eu peço que você possa estar acompanhando também isso, ou através aí do seu celular. Nós vamos aqui percorrer dos versículos 1 até o versículo 14, aqui um a um, citando algumas características que Paulo, ao escrever para a igreja de Éfeso, ele lista para aqueles irmãos aquilo que eles eram em Cristo Jesus. E eu gostaria de te desafiar. Essas características que eu citei até aqui, elas estão na sua identidade. E eu quero te desafiar agora a você prestar atenção nessas características para que você também possa, em Cristo, adicionar a sua identidade também. Então, em Efésios 1, nós encontramos Paulo se dirigindo à igreja. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A primeira característica aqui que Paulo demonstra é que aqueles irmãos em Cristo Jesus, eles eram santos e eles eram fiéis em Cristo Jesus. Eu sei que talvez isso, para você que não está tão acostumado, né, à leitura das cartas de Paulo, talvez possa te surpreender, né, Paulo chamando, né, os irmãos de Éfeso de santos. E se você continuar lendo essa carta, você vai ver que aqueles irmãos
estavam recebendo ali um certo puxão de orelha de Paulo por inúmeras coisas que estavam acontecendo, e Paulo estava ali confrontando aqueles irmãos, admoestando, exortando aqueles irmãos por causa de problemas, por causa de pecados. Então, como que Paulo poderia então se referir àqueles irmãos como sendo santos? E é aí que está realmente aquilo que nós só conseguimos adicionar à nossa identidade porque existe um em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz por nós, Ele nos deu livre acesso ao Pai. Ele nos fez um resgate para que nós pudéssemos novamente estar ligados ao Pai, ter relacionamento com o Pai através de Jesus. Então, em Cristo, os meus pecados são perdoados. A minha dívida é paga e eu posso sim ser considerado santo em Cristo Jesus. Fiel em Cristo Jesus. Se você puder, vai anotando ou vai tentando memorizar aí. Em Cristo eu sou santo e eu sou fiel. Seguindo, Paulo continua no versículo 2, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 3, ele então novamente traz uma nova característica dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui a característica que Paulo está dando agora para aqueles irmãos e para mim e para você é abençoado espiritualmente. Olha, quando nós estamos em Cristo, nós temos esse acesso com Deus, e quando nós temos esse acesso com Deus, nós recebemos muito, e muito mais do aquilo que nós podemos imaginar. Eu sei que muitas das vezes você ouve, né, que você é abençoado quando você recebe coisas materiais, mas o texto aqui está dizendo com toda sorte de bênçãos espirituais. É coisa que talvez nós não conseguimos nem mensurar, nem imaginar. A nossa mente está tão acostumada a entender bênção como sendo coisas materiais, como sendo a compra do carro, o passar na faculdade, a casa, a namorada, o marido, né? Coisas que nos satisfazem de alguma maneira, e nós, inclusive, por vezes e repetidas vezes, até direcionamos orações pedindo isso a Deus. Mas quando nós estamos em Cristo, nós recebemos bênçãos que são espirituais. E só em Cristo nós podemos receber bênçãos espirituais. Santo, fiel e abençoado em Cristo. Continua aí o versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Vou parar aqui na metade do versículo, porque esse versículo tem duas características. Você é escolhido. Você é escolhido em Cristo. Nós somos escolhidos por Deus para ter uma nova vida. Uma vida que seja realmente agora de caminhar, de andar na presença do Senhor. Uma vida para receber essas bênçãos. Uma vida para receber tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Você é escolhido. Continuando no versículo, para sermos santos, novamente, e irrepreensíveis perante Ele em amor. Em Cristo você pode ser irrepreensível. O irrepreensível aqui é aquele que não se pode repreender. É aquele que a sua conduta, ninguém pode dizer algo contra, algo que desmereça, algo que desabone. É aquele que através da sua vida, das suas palavras, ninguém pode achar nenhuma mancha. Em Cristo nós podemos ser irrepreensíveis. Guarda isso aí, vamos recordar: santo e fiel em Cristo, abençoado em Cristo, escolhido, irrepreensível. Continuando agora no versículo 5. Nos predestinou, logo no início do versículo, nós somos predestinados. Antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de que você nascesse, de que seus pais nascessem, antes mesmo desse século, dessa era, Deus já tinha um plano especial para a sua vida, para que em Cristo você pudesse estar na presença dEle. Em Cristo, então, nós também somos predestinados. No próprio versículo 5, ele ainda diz:
para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Note que em meio a essas características você vai ver sempre por meio de Cristo ou em Cristo. Continuando no versículo 6. Para o louvor da sua glória, de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Que Ele nos concedeu gratuitamente, a graça dEle, né, nos veio de uma maneira imerecida. Nós somos agraciados em Jesus, nós somos agraciados por Deus. Não há nada em mim, não há nada em você, que como nós vimos aqui, que todo homem é pecador, mas todo homem é amado e de uma forma imerecida. Ele derramou esse amor sobre nós. E esse amor foi consumado quando Jesus pagou pelo meu pecado, pelo seu pecado, naquela cruz. Dando sequência, versículo 7, ele traz mais duas características, no qual temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nós somos remidos e nós somos redimidos. Nós somos resgatados e nós somos perdoados em Cristo Jesus. Versículo 11, nós vamos dar um salto aqui, e ele continua dizendo: nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Feitos herança. Versículo 11. Nós somos feitos herança, nós somos herdeiros de Cristo. É maravilhoso nós sabemos que através de Cristo nós podemos herdar aquelas bênçãos espirituais que nós já citamos, mas muito mais que isso, através de Cristo nós podemos herdar aquilo que Ele tem preparado para nós. Quantas das vezes nós nos limitamos a achar que a bênção de Deus ou o que Deus tem preparado para nós se resume à nossa própria limitação humana. Às vezes, com a nossa imaginação, nós tentamos pensar como que vai ser nos céus, que é algo muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Mas nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos prever, nós não conseguimos de alguma maneira visualizar como que vai ser aquilo que Deus tem preparado para nós no céu. Mas o mais importante é nós sabermos que aquilo que Ele tem preparado é bom, porque é de Deus. E aquilo que Ele tem preparado, nós podemos tomar posse, porque nós somos herdeiros em Cristo. O versículo continua mais uma vez dizendo: predestinado segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eu quero ir agora com você para o versículo 13, que diz: em quem também, em Cristo, obviamente, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa. A característica aqui é selado. Você, após ter crido, após ter sido agraciado, após ter recebido salvação que Cristo preparou para você, você também é selado com o Espírito da promessa. Quando você confessa sua fé em Jesus, quando você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe o Espírito que vem de Deus para te selar, para te marcar, para fazer de você realmente alguém que tem a marca do Senhor Jesus Cristo, a marca de Deus. O versículo 14, continuando, o qual é o penhor, está falando do Espírito, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quando nós somos selados, nós também recebemos uma marca de Deus e nós somos marcados como tendo um dono. Nós somos propriedade do Senhor Jesus Cristo. E é maravilhoso nós podemos pensar que algumas características são comuns a todos nós, né? Eu comecei dizendo como pecador, talvez essa é a que você menos quisesse ouvir aqui nessa pregação, mas ela é a maior realidade. Todos nós somos pecadores, mas todos nós somos criação, todos nós somos imagem, feitos de modo maravilhoso, somos conhecidos de Deus, somos amados por Deus, todos nós. Agora, nós podemos acrescentar a nossa identidade, que somos santos, que somos fiéis, abençoados, escolhidos, irrepreensíveis, predestinados, agraciados, resgatados, perdoados, herdeiros, selados, propriedade de Deus. O versículo 23 ainda nos adiciona
mais uma característica, qual é o corpo. Ele está falando da igreja, no versículo 22, fala disso. Nós também somos o corpo de Cristo, igreja de Cristo. Querido, eu não sei quanto a você, mas quando eu comecei a ler isso, e se talvez você não está preparado enquanto você está vendo essa mensagem, essa reflexão nesse momento, faça isso depois. Efésios 1, leia e releia e, se deleite em saber que Cristo tem preparado tudo isso para a sua vida. O meu desafio para você, é você poder pensar, como nós fizemos aquela pergunta lá no início, aquilo que você é determina o que você faz, ou o que você faz determina aquilo que você é. Note, com todas essas características aqui, que em Cristo você pode declarar que você pode fazer totalmente diferente, talvez daquilo que você tem feito hoje, daquilo que você tem andado hoje, da maneira como você tem caminhado hoje. E uma coisa que a gente não pode deixar de dizer aqui é que esta identidade, ela não é uma identidade que você vai ouvir essa mensagem, e você vai simplesmente declarar, então, eu creio em Jesus, eu recebo tudo isso, e eu tenho totalmente essa identidade. Há um processo que vai acontecer com você, uma transformação que vai acontecer com você. Talvez assim, a maneira mais comum da gente exemplificar isso é que quando você vai tirar um documento, inclusive de identificação, uma carteira de motorista, o fato de você tirar a carteira de motorista, ter feito as aulas, ter estudado os manuais, as convenções do trânsito, inclusive ter passado, o fato de você ter uma carteira de motorista não é o sinal de que você é um bom motorista, que você está hábil realmente para poder dirigir um carro, um veículo. Isso tudo vai depender da sua experiência e da sua prática. Mas, do contrário também, não vai ser pela sua prática que você consegue tirar a sua carteira de motorista. Você deve conhecer alguém que talvez dirige por anos e anos e anos e anos, mas não consegue, às vezes, tirar a habilitação. E o contrário também, você de repente conhece alguém que tem habilitação, mas que não dirige. Então, meu desafio para você aqui é você tomar posse daquilo que Deus tem para você, para a sua identidade. E você também praticar isso. Praticar as boas novas, praticar as boas obras, praticar um novo caminhar na presença de Deus. E que o Senhor Jesus possa estar completando essa palavra no seu coração, te dando entendimento, abrindo seus olhos, abrindo seu coração, para que essa palavra possa fazer sentido na sua vida e no seu coração, e que você possa crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, tomando posse dessa nova identidade. Que Deus te abençoe. Amém. Tua palavra diz: se clamarmos, o Senhor responderá e anunciará coisas grandes e firmes que não sabemos. Misericórdia infinita tu tens, nossos pecados tu perdoas também, pois nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Com as próprias mãos Ele nos criou, derramou unção e separou-nos para o seu louvor. Nossos corações rendemos a Jesus. A tua palavra diz: se clamarmos, o Senhor responderá e anunciará coisas grandes e firmes que não sabemos. Misericórdia infinita tu tens, nossos pecados tu
perdoas também. Pois nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Com as próprias mãos Ele nos criou. Derramou unção e separou-nos para o seu louvor. Nossos corações rendemos a Jesus. Pois nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Com as próprias mãos Ele nos criou. Derramou unção e separou-nos para o seu louvor. Nossos corações rendemos a Jesus. Nossos corações rendemos a Jesus.